Buenas, que tal? Estamos acompanhando um momento histórico no Irã. A população se levantou em protesto contra o regime dos Ayatollah, contra o Estado revolucionário que surgiu lá em 1979 e reclama o retorno do antigo príncipe do Irã, que está exilado nos Estados Unidos, para assumir como o Shah, o imperador, né? O Irã, ele é praticamente o mesmo desde os tempos do Império Persa, tanto que em 1971, 8 anos antes da Revolução Iraniana, houve a construção de um monumento na capital do Irã, comemorando os 2.500 anos do Império. E o que é muito impressionante se a gente pensar numa perspectiva histórica, né? Pensar que aquele Império Persa que a gente vê nos filmes, na literatura, lá desde antes de Cristo, é o mesmo império que foi dissolvido por uma revolução em 1979 e que agora parece vir a retornar, pelo menos é o que reclama a população. A população iraniana está bastante insatisfeita, pela repressão do regime, que é um regime bastante centralizador e controlador, já que ele é um regime baseado em uma fé, ele é fundamentalista, e ao mesmo tempo pela crise econômica, que foi o estopim dos protestos em si. De longe lá dos Estados Unidos, o Reza Pahlavi, que seria o príncipe, esse que viria a ser o imperador, o Shah, ele convocou os protestos de ontem, dia 8 de janeiro de 2026, como sendo uma revolução nacional, para que o povo iraniano se libertasse do regime dos Ayatollah, e o povo respondeu indo de fato às ruas, destruindo monumentos, símbolos, expulsando e enfrentando agentes do governo dos Ayatollah e reclamando a volta do Shah. Isso leva a crer que muito provavelmente, de fato, o Irã vá passar por uma transição de regime, porque esses protestos estão em uma intensidade que deve levar a uma mudança. As ruas estão tomadas, os agentes de segurança não estão conseguindo controlar, militares e agentes de segurança estão indo para o lado dos manifestantes e a proposta é uma alteração no sistema político. Para a região, agora falando de relações internacionais, o que isso muda, né? É importante ressaltar que o governo do Shah era aliado aos Estados Unidos e este novo Shah se propõe também a sê-lo. Portanto, a influência dos Estados Unidos na região deve aumentar, tanto que o Shah está exilado nos Estados Unidos e agora ele deve participar de uma reunião em Mar-a-Lago, que é justamente onde o Donald Trump tem a sua casa, sua residência na Flórida. Ele tem inclusive também recebido apoios de grupos ligados ao Estado de Israel, e isso tem tudo a ver com a geopolítica, com a dinâmica na região, porque hoje é o Irã que financia principalmente o Hezbollah e o Hamas, que são os principais grupos que combatem Israel. Com o Irã, com a Revolução Iraniana caindo e o Shah voltando, sendo aliado dos Estados Unidos e de Israel, esse financiamento acaba e Israel vai muito provavelmente conseguir vencer o Hezbollah e o Hamas. Para fins gerais, a influência dos Estados Unidos tende a aumentar muito na Ásia e no Oriente Médio. Israel deve ter muito mais força para fazer valer o seu poder e a sua presença estatal nas regiões que deveriam ser do Estado palestino, justamente porque os únicos grupos que os combatem ali são o Hezbollah e o Hamas, que são financiados pelo Irã e deixariam de ser. E nós veríamos um desequilíbrio bastante grande de poder nessa região. Vamos acompanhando os eventos. O que tu acha? Deixa aqui nos comentários.